Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você está assistindo este encontro. Me chamo Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 2 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje no dia 16 de novembro de 2020, às 20 horas e 51 minutos, iniciando a gravação desse meu encontro com meus queridos amigos e alunos do quinto período noturno do curso de Direito da ProMinas. Hoje ainda nos encontramos nessa modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus que tem nos impedido de encontrarmos pessoalmente, mas que não nos impede de dar continuidade no conteúdo. Por isso, este encontro, conforme antecipadamente comunicado a todos, está sendo inteiramente gravado e posteriormente eu estarei disponibilizando para vocês lá na nossa sala do pincel atômico, como estudo dirigido não avaliativo, com meus alunos da Prominas, e para os meus alunos da Prominas e para qualquer outro aluno meu também, estará disponibilizado lá no meu canal do YouTube, no Eduardo Ferreira. Em relação a esse encontro, nós vamos falar sobre sentença e coisa julgada, e em especial para os meus alunos da Prominas, já tem material de apoio disponibilizado para vocês, lá na nossa sala do pincel atômico, como material complementar. Nos últimos horários, nos horários que antecederá esse encontro, nós tratamos sobre a audiência de instrução e julgamento. Nós verificamos que finalmente, a conclusão envolvia, depois dos debates e da razão final, a decisão do juiz, que deveria ser feita ou na hora ou em 30 dias. Então, agora, nós vamos começar a conversar sobre exatamente isso, a sentença e também a questão que envolve a coisa julgada. Primeiro detalhe, nós vamos começar a falar de um artigo que é muito importante porque faz diferença na prova saber o que é que está no 485 e o que é que está no 487. O que quer dizer isso? Vamos começar a falar agora pelo 485. O juiz não resolverá o mérito quando? Aqui, então, nós vamos trazer os 10 incisos que estão elencados como as situações de julgamento sem resolução do mérito. Primeiro caso, quando o juiz indeferir a petição inicial. Indeferiu a petição inicial, ele não analisou o mérito, o que gerou aquela ação. E aí, é uma situação elencada como uma das que gera a sentença sem resolução de mérito. Segunda situação, está aí na telinha. Quando o juiz, ele sentencia um processo porque ele ficou parado durante mais de um ano por negligência das partes. Aí o juiz, ele vai dar a decisão sobre aquela situação, mas ele não vai estar resolvendo o mérito. Só vai estar finalizando o processo por conta dessa negligência que aconteceu das partes. Terceira hipótese de julgamento sem resolução do mérito já está aí na tela. Por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Nessa hipótese, o juiz vai dar uma sentença, mas sem resolver aquele mérito. Quarta, vem aqui também o juiz dar uma sentença, mas sem resolução de mérito. Quando ele verifica a ausência de algum pressuposto de constituição ou mesmo de desenvolvimento válido e regular do processo. Se ele encontra aqui essa situação, dar a sentença para finalizar o processo, mas não estará analisando o mérito. Primeiro, a gente só está elencando aqui os casos, tá bom? Quinto inciso, também é uma sentença sem resolução de mérito quando o juiz ele reconhece a existência de perempção, litispendência ou coisa julgada. Também gera a sentença sem resolução de mérito. Como também o sexto inciso, que fala que é uma sentença sem resolução de mérito quando o juiz verifica a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Quando ele verifica uma dessas situações, ou não tem legitimidade, ou não tem interesse processual, o juiz ele vai finalizar o processo, mas sem discutir o que gerou o processo, mas sim por conta dessa falha que existe. Sétima situação, que também gera a sentença sem resolução de mérito, quando ele acolher a existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência.
Aqui, só para deixar claro, eu vou dar um exemplo que é da justiça trabalhista, mas que isso ocasionou. Lá naquele processo contra o Fred ajuizou o jogador de futebol, ele ajuizou uma ação contra o Clube Atlético Mineiro, na justiça trabalhista lá, pedindo para desconsiderar uma cláusula arbitral. E aí, o juiz daquele processo optou por extinguir o processo, alegando que existia ali uma convenção de arbitragem que não poderia ser descumprida. Além disso, também aqui o inciso 8º fala que é uma situação que gera a decisão sem resolução de mérito quando o juiz homologar a desistência da ação. Desistiu da ação, pediu a desistência, o juiz homologando, ele não está resolvendo o mérito, só está acabando com o processo. Também, lá no inciso 9, fala que é uma sentença sem resolução de mérito quando houver a morte da parte e a ação for considerada intransmissível por disposição legal. E, por fim, o 10º inciso coloca assim, nos demais casos previstos nesse código. Qualquer outra situação que for prevista no código, como uma questão de sentença sem resolução de mérito, aqui deixou em aberto, deixando que nós temos aqui um rol exemplificativo que abriu a outros casos que aqui estão colocados no nosso CPC. Eduardo, o que é uma sentença sem resolução de mérito? Aqui nós temos exemplos que colocamos que estão lá no 485. A sentença é aquilo que põe fim ao processo. A sentença, ela põe fim ao processo, ela finaliza, ela acaba com o processo. Só que, pessoal, concordam comigo que em todas essas hipóteses, eu não falei em momento algum uma situação em que o juiz analisou o processo que foi levado a ele na questão de mérito. O que é mérito? É aquilo que gerou a necessidade do ajuizamento da ação. É o porquê você está buscando o processo, utilizando do processo. Até agora, nessas situações que eu elenquei aqui no 485, nós não vislumbramos nenhuma das hipóteses que eu estaria efetivamente analisando o mérito, discutindo, verificando aquele que foi questionado. Não é isso. Aqui é quando tem algum tipo de erro, ou mesmo algum tipo de defeito na caminhada processual que impede que ela prossiga. E dessa forma o juiz põe fim ao processo sem que tenha analisado aquilo que gerou o ajuizamento da ação. Nos parágrafos do 485 nós temos observações muito importantes. Primeiro parágrafo fala para a gente o quê? Nas hipóteses descritas no inciso 2 e 3, a 2 é quando fala que o processo fica parado mais de um ano, e a outra, que é do inciso terceiro, falar que o autor abandonou por mais de 30 dias, deixa claro que a parte será intimada pessoalmente para suprir essa falta no prazo de 5 dias. Então, para que o juiz venha sentenciar por abandono da causa ou por negligência por mais de um ano, ele tem que ter dado a oportunidade daquela parte vir aqui se manifestar dentro de 5 dias. Só depois de passar desse prazo que o juiz vai dar a sentença, com base no inciso 2º e 3º. Tá bom? É tanto que aqui o parágrafo 2º vem complementar, falando que no inciso 2º, que essa questão de negligência por mais de um ano, as partes vão ter que pagar proporcionalmente as custas. E quando se tratar do inciso 3º, que é a questão do abandono da ação pelo autor, o autor vai ser condenado ao pagamento de despesas e também de honorários do advogado. O advogado, ele também vai ter que ser pago, porque o advogado da parte contrária não tem nada a ver com isso, o problema foi daquele autor que optou por abandonar o processo, ele estava lá, teve que atuar, e aí o juiz vai também condenar, mesmo extinguindo a ação, mas vai condenar as custas e também os honorários sucumbenciais. Maravilha. No parágrafo 3º, eu quero um asterisco. Por quê? Porque ele elenca para a gente as situações em que o juiz vai poder, de ofício, em qualquer grau de jurisdição, antes de ter transitado em julgado, se manifestar sobre alguns desses incisos. Quais seriam eles? O inciso 4º, que fala da ausência de pressuposto legal. O inciso 5º, que fala da peripção, independência ou coisa julgada. O inciso 6º, que fala a questão de ausência de legitimidade ou interesse processual, ou o inciso 9º, quando fala da questão da morte de uma parte,
e aquela ação sendo intransmissível. Qualquer uma dessas hipóteses deixou-se claro aqui que o juiz vai poder reconhecer de ofício. Não precisa nem mesmo a parte solicitar que o juiz venha se manifestar. Aqui ele pode conhecer de ofício, questões que ele vai poder alegar por conta própria. Tá bom? Também deixa claro, agora no parágrafo 4º, que quando é oferecida a contestação, o autor não pode, sem o consentimento do réu, desistir da ação. O que quer dizer isso? Quando fala aí no artigo 485, da questão da homologação da desistência da ação, antes de se citar o réu, se o réu ainda não foi citado, o autor pode simplesmente ir lá e desistir do processo. Maravilha. Só que depois que o autor iniciou o processo e o réu já foi citado, ele não mais vai poder pedir a desistência sem que tenha a autorização do réu. Aí você pode me falar, Eduardo, mas por que o réu não aceitaria desistir? Não aceitaria essa desistência? É simples, pode ser que já está lá e ele quer que o juiz dê uma sentença provando que ele está certo, para evitar que aquela parte busque depois novamente processo para questionar aquele assunto. Então, depois do réu ser citado, o autor só vai conseguir pedir a desistência da ação se houver concordância, se houver aceitação da parte ré. Tá bom? É tanto que essa desistência como um todo, deixa-se claro que ela pode ser apresentada até a sentença. Enquanto o juiz não tiver dado uma sentença, a desistência é permitida. Tranquilo? Show de bola. Dentro do 485, fala também de uma situação que envolve a contestação. E fala que quando é oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende do requerimento do réu. Quando já existe a formação da lide, a parte já está lá, o réu também está, o juiz só vai decretar a extinção do processo por abandono do autor se o réu pedir. Até para evitar que o juiz rompa, por exemplo, com aquele princípio da imparcialidade. Então, para o juiz decretar, dar uma sentença extinguindo a ação por abandono do réu, por abandono do autor, o réu que terá que solicitar quando ele já estiver figurando dentro do processo. Em outras situações, o próprio juiz que vai determinar se o réu não tiver sido citado. Parágrafo 7º ainda fala que, interposta a apelação em qualquer caso de que trata os incisos desse artigo, o juiz vai ter a possibilidade de, em 5 dias, se retratar. Tranquilo? Isso é importante por quê? Porque possibilita o juiz, caso ele entenda que ele errou, ele volte atrás e aí mude aquela decisão para que se continue a caminhada. Tá bom? Perfeito. Só que aí você pode me perguntar, no que diz respeito aqui à sentença sem resolução de mérito, qual que é a consequência? E por que igual ao exemplo que eu dei, por que o réu pode não querer que a desistência seja homologada se ele já está no processo? Por causa do que está aí no 486, pessoal, que está aí na tela para vocês. O 486 fala que o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte propõe uma nova ação. Deixou claro que nas situações em que eu já tenho um processo, tive a sentença sem resolução de mérito, eu posso novamente ajuizar a ação. Então, por isso que eu tenho que ter cuidado quando eu sou advogado do réu, porque pode ser que não fique interessante, porque pode ser que naquele momento que se ajuizou a ação, não se tinha todas as provas contra o seu cliente. Aí você já está lá dentro, a parte pede uma desistência para o juiz homologar, para depois ajuizar de novo com os documentos que ele entende que vai formar a tese dele. Você, como advogado do réu, tem que estar muito atento. Por quê? Porque, em regra, a sentença, que não resolve o mérito, não impede que se ajuizem outras ações para tratar daquela mesma situação, tá bom?
deixando claro só que o inciso 1, 4, 6 e 7, ele tem que corrigir o erro para conseguir propor novamente, né? Na situação que envolve a desistência do autor por 3 vezes, abandonando a causa, não participando, ele não mais vai poder também ajuizar novamente, então tem esse limite de 3 desistências. Só que é importante deixar claro que as sentenças que não resolvem o mérito, elas não finalizam aquilo que gerou a necessidade de busca pelo Poder Judiciário. Por isso que, em muitas situações, depois de ter essa sentença, as partes vão e ajuizam novamente a ação para tentar resolver o mérito, depois de corrigir esses vícios, esses erros que tem dentro do processo. Porque, igual nós vimos aqui, o 485, ele traz para a gente situações em que tem equívocos, em que algum ponto processual não foi respeitado, e que por isso gerou a necessidade do juiz sentenciar e finalizar aquele processo. Mas entenda, ele ali não está analisando e falando se você está ou não certo ou errado no que diz respeito ao mérito. E por isso vai te dar a possibilidade de, em regra, buscar novamente a chancela jurisdicional do Estado. Isso é a situação que envolve uma sentença sem resolução de mérito. De um outro lado, e aí no famoso 487, o 485 traz a sentença sem resolução de mérito, o 487 traz para a gente as sentenças que resolvem sim o mérito. É uma quantidade menor. Aqui nós só temos 3 incisos. Vamos lá. Primeira situação em que o juiz vai resolver o mérito. O primeiro inciso está aí. Quando ele acolhe ou rejeita o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Porque aí ele vai ter analisado o mérito, aquilo que gerou o ajuizamento da ação. Perfeito. Esse é o mais comum. Também, segundo inciso, quando o juiz decide de ofício a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Opa! Decadência e prescrição, inclusive de ofício o juiz pode alegar, pode se manifestar, pode fundamentar sua decisão. E é importante por quê? Porque quando ele vem decidir esse processo aqui, falando que houve a prescrição ou que houve a decadência, ele está resolvendo o mérito, uma vez que ele está deixando claro que pelo decurso de um determinado prazo, não mais aquela parte vai poder utilizar do processo para fazer cumprir, para fazer valer o seu direito. E ainda, a terceira situação que também configura uma sentença com resolução de mérito é quando o juiz homologa 3 hipóteses. Primeiro, reconhecimento da procedência do pedido que foi formulado na ação ou reconvenção. A parte contrária concorda e acabou. B, a transação, quando há acordo entre as partes, ou ainda quando o juiz homologa a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. É tanto, pessoal, que eu tenho aqui a possibilidade de buscar um processo e depois abrir mão dele. Se o direito é disponível, teoricamente eu posso abrir mão dele a hora que bem quiser. Tranquilo? E é importante por quê? Porque eu tenho essa possibilidade prevista legalmente. Se eu for abrir mão do meu direito, eu tenho aqui a homologação, e o juiz, ao homologar essa renúncia da pretensão que foi formulada na minha ação ou na minha reconvenção, eu estou ali tendo uma sentença com resolução de mérito, o que me impossibilitará de ajuizar novamente a ação para questionar aquele ponto. É uma grande diferença que se tem na sentença sem resolução de mérito para sentenças com resolução de mérito. Ainda lá no parágrafo único do artigo 487, fala que, ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, parágrafo 1º do artigo 332, é a situação que envolve o julgamento liminar de improcedência pela decadência e prescrição. Tirando essa hipótese, a prescrição e decadência não serão conhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de se manifestar. Então, tirando a questão de julgamento liminar, improcedência liminar do pedido, lá do 332, parágrafo 1º, quando o juiz vai extinguir uma ação alegando prescrição ou decadência, ele tem que dar a oportunidade para a parte se manifestar,
para que ele venha aqui expor o que ele entende ser o direito dele, e após a análise do juiz, verificar se realmente houve ou não a prescrição em decadência, e se houve, dar a sentença resolvendo aquele mérito. Tá bom? É tanto que o artigo 488, ele fala para a gente que, desde que possível, o juiz resolverá o mérito, sempre que a decisão for favorável à parte, a quem aproveitaria eventual pronunciamento do artigo 485, que é a sentença de resolução sem resolução de mérito, perdão. E isso é importante por quê? Para dar uma efetividade, uma rapidez e uma agilidade no que diz respeito à caminhada aqui do processo, tá bom? Então, no que diz respeito à sentença, nós temos claramente essas duas grandes formas de o juiz sentenciar. A sentença que resolve o mérito, aquelas que estão estabelecidas no artigo 487, e aquela sentença que ela põe fim ao processo, mas que não chega a analisar o mérito, aquilo que gerou a necessidade do ajuizamento da ação, que são as hipóteses elencadas no artigo 485 do CPC. Tá bom? Me falem aqui, se vocês conseguirem entender até agora, para a gente seguir caminhando bem. E claro, se tiver dúvida, também pode falar. Me fala aqui, Jéssica, tá tudo certinho? Conseguindo acompanhar? Se tiver dúvida, é só falar. Maravilha. Pessoal, fazendo essa análise inicial, Jéssica mandou aí que sim, nós vamos ter que falar agora de uma outra situação que envolve a sentença. Os elementos e o próprio efeito da sentença. Vamos lá, então. A sentença, ela é composta por 3 grandes elementos. Eu costumo falar que a petição inicial também. A petição inicial tem fatos, direito e pedidos. Já, por sua vez, a sentença, como o próprio 489 nos fala, ela também vai ter 3 grandes e essenciais elementos. O relatório, os fundamentos e o dispositivo. Pessoal, vamos lá um por um para a gente entender. O relatório, ele conterá os nomes das partes, a identificação de todo, a identificação do caso, com a questão do pedido, com a questão das situações que envolve aquele processo, inclusive a compensação, se eventualmente tiver, e também o registro das principais ocorrências que aconteceram dentro daquele processo. Tudo isso vai estar elencado aqui na sentença, porque o relatório ele é importante para começar essa caminhada aqui no que diz respeito à decisão do processo aqui, quando o juiz vai verificar, vai analisar todos aqueles pontos. Tá bom? Perfeito, então. Eduardo, mas no que diz respeito à sentença, eu já escutei falar uma situação que envolve a sentença, que ela existe a possibilidade de não ter esse relatório. Existe realmente a possibilidade de não ter o relatório? Sim ou não? Se você analisar outras leis, existe sim. E onde que você vai encontrar isso? Na Lei 9.099, estou colocando até um asterisco aí, lá no artigo 38, nos juizados especiais cíveis, é dispensado esse relatório. Não precisa desse relatório, já vai direto para as outras partes. Então, no próprio artigo 38, fala que dispensa o relatório lá no juizado especial cível. Tirando isso, a regra geral é que é um elemento essencial, tá bom? Então, coloca esse asterisco, essa observação aí, no artigo 38 da Lei 9.099 de 95, que é a Lei do Juizado Especial Cível e Criminal, mas em especial no artigo 38 vem falar de uma sentença do Juizado Especial Cível, onde é dispensado o relatório. Além do relatório, o artigo 489 fala que também é um elemento fundamental, os fundamentos. O motivo, por que o juiz deu aquela decisão. E aí, o juiz vai analisar as questões de fato e de direito para fundamentar aquela sua decisão. Por fim, vem o dispositivo. O que é o dispositivo?
é aquele momento em que o juiz ele resolve aquelas questões que foram submetidas ao Poder Judiciário. Nessa hipótese, o juiz vai decidir, determinar exatamente o que é que ficou decidido, o que ficou resolvido daquele processo, dando a resposta daquele caso concreto. Tranquilo? Então, os elementos que são essenciais em uma sentença são relatório, salvo lá no juizado especial civil, artigo 38, fala que é dispensado, fundamentos e dispositivo. São os três elementos essenciais de uma sentença. Só que está vendo esse fundamento? O fundamento é muito importante, porque ele vem dar aquela justificação, vem justificar verdadeiramente o porquê que o juiz deu aquela decisão. E para evitar dor de cabeça e confusão, o parágrafo 1º vem falar em situações em que não se considerará fundamentada uma decisão do juiz. E aí ele coloca 6 incisos, que eu estou colocando aí na telinha para vocês, fala para a gente de caso em que o juiz vai decidir se basear em algum desses aqui, ele não vai estar fundamentando. Quando ele, por exemplo, só reproduz ou coloca um artigo, ou quando ele invoca outra decisão, mas não justifica, o tribunal julgou assim. Mas e aí, qual que é o nexo com esse processo, quando ele não faz essa conexão, ou quando ele coloca conceitos jurídicos indeterminados, abertos, sem especificar, quando ele não analisa todos os argumentos e situações que foram levadas, ou mesmo quando ele deixa de aplicar súmula, ou aplica súmula sem justificar. Essas situações aqui vão gerar uma decisão que que não é uma decisão com julgamento que se objetiva com fundamento, que é um elemento essencial aqui no que diz respeito a qualquer sentença, tá bom? O juiz, ele deve sempre, de acordo com o parágrafo 2º, inclusive, justificar os seus critérios e ponderações, até para dar a possibilidade de se fazer a análise do que foi efetivamente decidido, tá bom? É tanto que no parágrafo 3º, determina-se que a decisão ela deve ser interpretada a partir daqueles elementos e em conformidade com a boa-fé. E aí você deve fazer toda aquela análise daquela situação que o juiz deu aquela decisão, que o juiz deu aquela sentença, e isso é importante para você verificar a questão que envolve uma decisão que vai objetivar, eventualmente, se você não concordar com aquela decisão, questionamentos até mesmo sobre aquela resposta que o Poder Judiciário te deu, e por isso essa fundamentação ela é de tamanha relevância, tá bom? Só que tem um detalhe, existe uma situação que eu quero falar com vocês antes da gente seguir para outros pontos do conteúdo. Vamos falar primeiro do artigo 490 e a gente vai começar a falar de uma outra situação. Vamos lá. No 490, fala assim para a gente. O juiz resolverá o mérito, acolhendo ou rejeitando no todo ou em parte os pedidos que foram formulados pelas partes. Tá bom? No 491 fala da questão que envolve pedidos genéricos, mas vamos focar agora em uma outra situação. O 492. Por quê? Porque ele fala para a gente que é vedado ao juiz proferir uma decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Por isso, que lá no parágrafo único fala que a decisão deve ser certa, ainda que resolva a relação jurídica condicionada. Nesse momento, eu quero falar da diferenciação que a doutrina faz de 3 problemas que podem surgir na sentença. A sentença citra petita, sentença ultra petita e sentença extra petita. Os nomes para escrever já coloquei para vocês, citra petita, extra petita, ultra petita. E quem traz um texto brilhante sobre isso
é um grande professor e doutrinador, o Eupídio Donizete. E aí, quando ele vem comentar essa situação, ele volta lá no artigo 141 do CPC. Por quê? Ele fala que o juiz ele vai decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões que não foram suscitadas e a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. É o que está lá no artigo 141. Por isso que é proferido, por isso que é proibido, melhor dizendo, no artigo 492, como a gente está vendo agora, que o juiz venha dar uma decisão que fuja do que foi pedido. É tanto que isso eu quero ressaltar, e isso eu quero que vocês anotem, quem gosta de anotar, por óbvio, quem gosta de fazer observação, que o limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. Por isso que fazer o pedido é muito importante. Eu tenho que ter muita cautela, por quê? Porque eu tenho que ter um receio, porque o juiz, ele não teoricamente, ele não é tendencioso a nenhuma das partes. Então, ele tem que esperar que as partes se manifestem, e aquilo que é pedido, ele meio que amarra a prestação que vai ser feita pelo Poder Judiciário. O Judiciário, ele fica amarrado àquilo que foi pedido. É por isso que a própria doutrina, como eu coloco aí no chat para vocês, ela denomina isso de princípio da adstrição, ou princípio da congruência, ou da conformidade, que é um desdobramento do princípio do dispositivo. Quando, eventualmente, se tem uma decisão que vai contra isso, por óbvio que eu tenho um ato decisório que vai ser declarado nulo, porque o afastamento desse limite, ele caracteriza as sentenças que são citra petita, ultra petita e extra petita, tá bom? Aí eu vou colocar aí algumas conceituações, quem gosta de anotar vai poder ter a oportunidade de anotar com tranquilidade. Primeira sentença que tem esse vídeo que gera nulidade, a sentença citra petita. E o que é a sentença citra petita? É aquela que não examina no todo a amplitude do pedido que foi feito na petição inicial com a sua fundamentação, ou mesmo não analisa toda a defesa do réu. Por exemplo, o autor ele faz um pedido por danos materiais de danos emergentes ou lucros cessantes, e o juiz ele analisa só os danos emergentes, mas não fala nada do lucro cessante. Ou então, a parte pede dano material e dano moral, ele fala sobre o dano material, mas não comenta nada sobre o dano moral. Então, ficou faltando ele analisar um ponto. Então, por isso, se considera uma sentença citra petita, ou seja, ela foi menor do que foi solicitado pelas partes. O juiz ele tem que analisar tudo. Pode não concordar, mas tem que analisar tudo. Tá bom? O próprio 490 do CPC deixa claro nisso. O juiz vai analisar tudo, concordando ou não, mas ele tem que analisar. A citra petita é quando ele julga sem analisar tudo. Já, por sua vez, a sentença ultra petita, coloquei aí na telinha para vocês, é um defeito que é caracterizado pelo fato do juiz ter ido além do pedido, dando mais do que foi pedido. Eduardo, me dá um exemplo de uma situação em que eu tenho uma sentença que eu tenho uma sentença ultra petita. A sentença ultra petita, pessoal, ela surge na situação, por exemplo, de um autor, ele pedir danos emergentes, e o juiz condena ele também a pagar lucro cessante. A parte nem pediu, ele vai dar isso a mais. Então, ele deu um pedido que ultrapassou o próprio pedido do autor. Essa sentença ela é ultra petita e, por isso, não é permitido, não é aceito no ordenamento jurídico. Vai gerar, por óbvio, a nulidade daquela ação, daquela sentença, perdão. E isso realmente é algo que não deve ser aceito até para evitar eventuais abusos. Simples assim. Tá bom?
Maravilha, então. Por sua vez, eu tenho a sentença considerada sentença extra petita, e ela também tem um vício que gera a sua nulidade. Pessoal, os conceitos eu estou colocando tudo aqui no chat para vocês anotarem ou tirem foto, para vocês arquivarem, que é interessante, tá bom? A sentença extra petita é quando se dá uma providência diversa do que foi postulado. Como assim, Eduardo? O juiz, ele dá uma prestação que ninguém pediu. Ah, Eduardo, eu pedi dano material, ele deu dano material e ainda condenou a parte numa obrigação de me pagar danos morais em 50 mil. Eu nem pedi, não tem nada a ver com aquele caso. Ou então eu pedi só para fazer uma transferência de um veículo, ele vai e ainda condena a parte em dano moral. Eu não pedi. Quando o juiz ele dá uma sentença que vai fora do que foi, totalmente fora do nexo do que ali está sendo analisado, eu tenho uma sentença extrapetita. E assim como a ultra e a citra, são sentenças que têm esse vício e que esse vício vai gerar a nulidade, tá bom? Então, lembre-se, o artigo 492 ele é muito claro. Ele deixa expresso para a gente essa situação em que o juiz ele fica amarrado ao pedido. É uma somatória do 492 com o artigo 141. É o que eu sempre falei com vocês, até nos 2 primeiros horários de hoje eu comentei. Juiz não faz o que quer. Juiz faz o que a lei manda. E a lei determinou no artigo 141 que ele só pode decidir com base nos limites do pedido. Se ele sai disso, ou para menos, ou para mais, ou fora totalmente do que foi pedido, ele vai enquadrar em uma sentença citra, ultra ou extra petita. E isso gera nulidade porque aquela sentença tem um vício grave. Tá bom? Quero saber, pessoal, conseguimos entender essa diferença entre citra petita, ultra petita e extra petita? Sim ou não? Me fala aqui que eu quero saber, que é muito importante esse feedback seus, porque a gente não está olho no olho, a gente está assim nessa modalidade remota, esse feedback ajuda bastante. Me fala aqui. Querem que repita? Conseguimos entender essa diferença entre citra petita, ultra petita, extra petita? Estão falando nada? Show de bola. Vou entender então o que estão conseguindo entender. Maravilha, então. Vamos seguir na nossa jornada, então, de caminhada aqui. Jéssica mandou ok. Saindo desses vícios que a gente tem na sentença, vamos falar de um artigo da lei, que é o artigo 493. O 493, ele fala para a gente que depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, cabe ao juiz tomá-lo em consideração de ofício a requerimento da parte na hora de proferir a decisão. Se surgir na caminhada do processo essa situação, o juiz pode analisar, tá bom? É tanto que o juiz vai poder analisar fato novo, mas antes, ouvindo as partes. É o que está aí determinado no próprio artigo 493, mas em seu parágrafo 1. A sentença, ela tem que ter publicidade. Por isso que o artigo 494 fala para a gente que a sentença vai ser publicada. E aí, depois de publicada, o juiz só pode alterar a sentença em 2 situações. Primeira, para corrigir, de ofício a requerimento, inexatidões materiais ou mesmo erros de cálculo. Segundo, quando houver embargos de declaração. Embargos de declaração, que é aquele recurso que a parte pode usar quando houver algum tipo de obscuridade, contradição, omissão na decisão daquele juiz. Somente nessas hipóteses o juiz poderá alterar. Tirando elas, o juiz só poderia alterar se a parte recorresse através do recurso de apelação. Porque uma vez dada a decisão, o juiz não pode alterar, salvo nessas hipóteses do artigo 494. Então, tem que ter muito cuidado o juiz ao dar a sentença, porque depois
ele só vai mudar ou se tiver pequenas inexatidões materiais ou erro de cálculo, ou se a parte fizer um embargo, declaração para ele se explicar, ou quando um tribunal vier analisar, por exemplo, um recurso de apelação e entender que, de alguma forma, aquele juiz se equivocou na decisão. E aí, o próprio tribunal que determina a alteração daquela sentença. O juiz em si ele não mais tem possibilidade. Tranquilo? Show de bola. Vamos lá, então. No que diz respeito à condenação, o 495 só vem falar para a gente que a decisão que condena o réu ao pagamento de prestação, de dinheiro, ou que determine prestação de fazer, não fazer, ou de dar coisa, vão valer como um título constitutivo de hipoteca judiciária. A decisão ela é firme e ela tem um objetivo de possibilitar que aquela decisão venha a ser cumprida mais à frente. A sentença, nós vamos ver isso no semestre que vem, no sexto período, ela é um dos títulos executivos judiciais e, eventualmente, se não houver cumprimento, poderão, sim, buscar o cumprimento de sentença para usar os mecanismos coercitivos do Estado para fazer que aquela obrigação a que a sentença condenou o réu seja efetivamente cumprida. Tá bom? Perfeito. Eduardo, só que depois da sentença vai ter possibilidade de recurso, nós até estamos vendo os recursos, vimos lá as peculiaridades, que maravilha. Só que aí eu tenho que falar uma coisa importante. Existe uma situação que é específica da Fazenda e que eu tenho que falar com vocês pela relevância, que é a questão que envolve a remessa necessária. O próprio nome já quer dizer algo, remessa necessária. Remete para algum lugar, necessariamente, obrigatoriamente. Eduardo, o que seria essa remessa necessária? As ações que estão lá contra a União, por exemplo, elas têm a remessa necessária. O artigo 496, ele deixa claro para a gente que está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença que é proferida contra a União, Estado, Distrito Federal e município, além das autarquias, e também a que julgar procedente no todo ou em parte, embargos à execução fiscal. Nesse caso, pessoal, o recurso ele é automático, entendeu? Nos casos que estão previstos nesse artigo, parágrafo 1º deixa isso claro, nos casos que são previstos a não interposição da apelação no prazo legal, o juiz vai ordenar os autos ao tribunal, porque o presidente do tribunal e o tribunal como um todo vai ter que analisar. Se não houver recurso voluntário, o recurso é obrigatório, é necessário, tá bom? É tanto que no parágrafo 2º deixa-se claro que em qualquer desses casos que são referidos no parágrafo 1º, o tribunal ele julga a remessa necessária, ele verifica, analisa tudo. Só que tem um detalhe, não é em qualquer hipótese. O parágrafo 3º vem deixar um valor que tem que ter mínimo para se ter essa remessa necessária. Estou colocando aí os dois primeiros incisos, e agora eu coloco o terceiro para vocês, o que vai ocasionar a remessa necessária. Vamos lá. O parágrafo 3º fala para a gente que não se aplica o disposto nesse artigo, ou seja, não se aplica a remessa necessária se a condenação ou proveito econômico tiver valor certo e líquido inferior a 1.000 salários mínimos, se for uma sentença contra a União em suas autarquias, 500 salários mínimos, se for o Estado, se federal, e o município tendo valor de 100 salários mínimos, que aí seria um valor inferior, um valor certo e líquido, ele vem a ser inferior a 100 salários mínimos. Nessa situação, não se tem a remessa necessária. Se
o Estado, a União, o município não recorrer, se esses valores forem abaixo do que esses aí que eu estou colocando para vocês, não existe a remessa necessária. Se for maior do que 1.000 salários mínimos para a União, 500 salários mínimos para o Estado, ou 100 salários mínimos contra o município, aí tem sim a remessa necessária, tá bom? Também não vai se aplicar remessa necessária em outros casos que estão lá no parágrafo 4º, mas basicamente se a decisão estiver indo contra uma súmula, uma decisão um incidente de demandas repetitivas, situações em que o tribunal já está deixando claro o posicionamento e que não vai adiantar de nada ter uma remessa necessária, porque o próprio tribunal vai de encontro ao que vai se ter naquela remessa necessária. Aí até mesmo em respeito à celeridade, economia processual, não se teria remessa necessária. Tá bom? Show. Falamos de sentença, falamos de remessa necessária. Falta o último ponto desse encontro. Coisa julgada. Vamos lá, então. Começar a bater esse papo rápido, já caminhando agora para os finalmente desse nosso encontro. Vamos falar sobre a coisa julgada. E falar sobre a coisa julgada, a gente tem que começar pelo artigo 502 do CPC. Nele, fala que denomina-se coisa julgada a questão material que tem autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. O que é coisa julgada, então? É a autoridade que dá como imutável uma sentença uma decisão que foi transitada em julgado, que não mais tem a possibilidade de se recorrer. Então, coisa julgada é isso. É tanto que a coisa julgada ela é tão relevante que no próprio CPC, em um dos 78 incisos, lá do artigo 5º da nossa Constituição, coloca algumas coisas que são garantidas no nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Se a decisão foi de mérito, transitou em julgado, não mais tem como recorrer, eu tenho que dar uma segurança e até imutabilidade em regra para dar segurança jurídica, para a população começar a entender que o tribunal decide efetivamente faz diferença. Então, coisa julgada, o artigo 502 vem dessa conceituação do que é. No 503, fala para a gente que essa decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites daquela questão que foi decidida. Então, aqui realmente é algo muito forte, é força de lei para as partes naquilo que foi decidido naquele processo em que se teve a decisão e que aquela decisão efetivamente transitou em julgado. Pessoal, isso é sério? Muito. Porque quando eu falo que tem um efeito de lei, a gente consegue entender o peso que uma coisa julgada possui. Não tem discussão, naquele caso, é aquilo que tem que ser cumprido, tá bom? Estou entendendo, mas vamos seguir na caminhada. Lá no parágrafo 1º do 503, nos é informado que essa questão do caput, ela aplica-se à resolução da questão prejudicial decidida expressa e incidentalmente em processos que dependem do julgamento do mérito ou da questão que envolve o não ter havido contraditório prévio quando é aplicado revelia, ou mesmo o juiz que tem competência e resolva aquela questão principal. Pessoal, todas essas situações, o parágrafo 2º aqui está deixando claro, as situações do parágrafo 1º, não se aplica a processos que tenham restrições probatórias ou limitações da cognição que possibilitem um aprofundamento naquela questão que é prejudicial. Mas tirando essas situações, pessoal, a coisa julgada, ela tem um efeito forte, porque depois de não mais ter recursos, ela tem que ser efetivamente cumprida, seguida, respeitada, tá bom? Salvo se tiver uma ação
rescisória, o que não é fácil. Porém, o próprio CPC veio trazer para a gente duas situações em que não vai se considerar coisa julgada. Eduardo, como assim? Que mesmo depois da sentença não vai ter uma coisa julgada. Olha que tem doido. Lá no 504 fala para a gente que não fazem coisa julgada. Primeiro, os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença e a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. Tá bom? Show de bola. Só que tem um detalhe. Quando eu falo de coisa julgada, vocês concordam comigo que dá uma sensação de... O próprio nome falou lá no 502, imutabilidade, de não ter mudança? Por isso, o 505, ele é importante se ter um asterisco, por quê? Ele começa falando sobre essa imutabilidade, falando assim: nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Então, está querendo dizer o quê? Uma vez decidida, uma vez transitada em julgado, não mais vai poder nenhum juiz analisar aquele assunto que ali foi decidido. Só que aí lá fala assim, salvo deixando a exceção. Primeiro inciso, nas questões que tratam de relações jurídicas de trato continuado, quando sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir revisão no que foi estatuído na sentença, e além disso, segundo esses falam, nos demais casos. Me dá um exemplo de uma situação em que eu posso, mesmo com uma sentença, buscar o Poder Judiciário para o juiz decidir novamente sobre aquele caso. Vou dar um exemplo mais corriqueiro. Ação de alimentos. O juiz vai e, na sentença, fixa os alimentos que são devidos. Depois de um tempo, existe algum tipo de alteração e é necessário se rever aqueles alimentos. Aí existe uma outra ação chamada ação revisional de alimentos. Nessa ação, o juiz vai analisar novamente a mesma situação. Mas por que é permitido? Porque se enquadra nesse artigo 505, inciso 1º do CPC. Mas tirando isso, uma vez julgado, uma vez transitado em julgado, uma vez que se tenha coisa julgada, o juiz não analisa novamente a mesma situação. Tá bom? Deixando claro que essa sentença, essa coisa julgada, ela gera efeitos para as partes que estão elencadas dentro do processo. Não prejudica terceiros, mas para as partes, verdadeiramente, existe sim a possibilidade dos efeitos daquela sentença ter os efeitos gerados, é tanto que a coisa julgada, como falamos em outros momentos, rapidamente antes, ela se transforma em uma verdadeira lei para aquelas partes que estão envolvidas dentro daquele processo. É tanto que o artigo 507 deixa claro que é vedado à parte discutir, no curso do processo, questões que já foram decididas, cujo respeito já operou pela exclusão. Mas já tinha um momento para manifestar, não manifestou. Gente, acabou. Não tem que ficar questionando, não tem que ficar discutindo. Se já precluiu, vamos seguir, bola para frente, não mais se discute. Como também, e aí para fechar nossa jornada de hoje, lá no artigo 508, fala para a gente que transitada em julgado a decisão de mérito, considera-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que poderiam ter sido opostas no momento em que o juiz foi decidir. O que quer dizer isso? Depois que o juiz dá uma sentença de mérito, transitou em julgado, todos aqueles elementos que foram levados ao seu questionamento, no processo, naquela decisão, mas eu fiz uma defesa. Na hora que tem uma sentença, parte de um pressuposto que o juiz analisou e não concordou com aquela sua decisão. Por isso que o Poder Judiciário, ao dar uma decisão, o juiz tem muita cautela e tem que fundamentar muito bem, até para justificar o porquê que, teoricamente, por exemplo, ele não analisou aquele seu caso, ele não verificou aquela sua alegação de defesa,
Isso tudo tem que ficar muito claro, até para evitar eventuais questionamentos, dúvidas que possam surgir. Então, por isso, tem que ter muita cautela, porque aquela decisão, aquela sentença que se transformará em uma sentença transitada em julgado e assim transformar verdadeiramente na coisa julgada, ela tem um peso muito grande. Ela tem uma força muito grande no que diz respeito àquelas partes que ali estão envolvidas no processo, e por isso tem que ser muito bem feita, muito bem fundamentada, para também não se ter abusos, para também não se ter simplesmente decisões que são dadas sem que se tenha a explicação e a possibilidade da outra parte vir questionar, tá bom? Então, no que diz respeito à coisa julgada, essas situações são de extrema relevância. Por quê? Depois que já acabou a possibilidade de recorrer, dificilmente você vai conseguir alterar aquilo que teve decisão, tá bom? E aí, com isso, tudo que eu queria falar com você sobre sentença, coisa julgada, eu consegui. Eu quero saber. Ficou claro? Conseguimos compreender? Me fale aqui. A Jéssica mandou ok. Quero saber, ficou alguma dúvida, Jéssica, Camila? Jéssica falou que sim, está tudo certinho. Sim que está tudo certinho ou sim que ficou com dúvida, Jéssica? Tranquilo, maravilha, então. Perfeito, pessoal. Conseguimos ver tudo, Camila também mandando ok, tranquilo. Isso é a finalização do processo. Depois disso, existem os recursos, mas isso a gente vê em outro momento, tá bom? No que diz respeito a esse encontro, como encerramos o nosso conteúdo, deixa eu só encerrar a gravação e volto para conversar com vocês, tá bom? Para você que está assistindo essa aula em algum outro momento, muito obrigado por ter participado dessa jornada comigo e com suas colegas que estiveram ao vivo. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistiu esse encontro. Grande abraço, até a próxima.